Bem-vindo a mais um podcast. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro para gravar um podcast para Guia Jus. Você que é advogado e você que gosta de conteúdos de advogado ou está passando, alguma fase difícil e precisa de um advogado. A Guia Jus, ela tem diversos advogados de todas as áreas do Brasil, tá? Como um advogado entra na Guia Jus? Ele passa por uma verificação. Nós verificamos o documento, o registro, avaliações, e aí esse profissional ele se torna qualificado para se fazer parte da Guia Jus. E a Guia Jus também agora tem um podcast. Aqui a gente vai falar sobre vários assuntos, trazer advogados da plataformas. E hoje nós estamos aqui com a Rafaela Delay. E eu quero apresentar a Rafaela, Nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida e pode impactar diretamente a vida financeira de pessoas e empresas. Dívida ativa e execução fiscal. Você sabe o que acontece quando um débito com o governo não é pago? Quais são os riscos e como se defender? Para esclarecer essas questões, recebemos aqui a advogada Rafaela Delay. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar desse tema, que é tão importante, que impacta diretamente a vida nossa todos os dias. Principalmente porque é a área tributária e a gente está o tempo inteiro pagando tributo, imposto, sem perceber. E é isso, vamos lá. Rafaela, antes de começar, eu gosto de conhecer um pouquinho mais, tá? Do profissional. O público também gosta, Hoje nós sabemos que todas as profissões são difíceis, principalmente a profissão de direito. Não é fácil um advogado tirar o OAB, não é fácil um advogado passar na prova de título, não é fácil todo esse período, E depois o advogado se forma, ele tem que escolher uma especialidade, uma área, estudar aquela área, ficar bom naquela área. E você escolheu essa área de execução fiscal, de tributo, de dívida ativa. Me conta o porquê, qual que te motivou a se tornar uma advogada? E também o que te motivou a escolher essa área no direito? Ser advogada é uma honra, Nossa, é muito tempo de estudo, muito tempo de preparação. Porque quando a gente para, e pensa em tudo que a gente já viveu, tanta coisa, tantos estudos, tantas noites, passar no OAB não é uma coisa fácil. É claro, tudo isso mexe demais com a gente. E depois escolher uma área específica, são tantas áreas dentro do direito, e ser advogado é você saber que você pode ajudar e, de alguma forma, mudar a vida de alguém. E isso é muito importante. E o tributário, eu escolhi o tributário, como eu disse, a gente está o tempo inteiro trabalhando e lidando com tributos e pagando tributos, e às vezes até sem perceber. E é uma área que muita gente precisa, busca bastante informação e não tem tanta informação. Por isso eu resolvi me dedicar e estou aí me especializando cada dia mais. E estou completamente encantada, sou completamente encantada pela área tributária. Então é isso, a gente, quando vê a emoção, a gente entende também que há paixão, tem coração aí, alma. Quando você atende um paciente, quando você atende um cliente, você se coloca no lugar dele, isso é importante. Rafaela, então, para começar, o que significa na prática ter uma dívida inscrita em dívida ativa? Vamos lá, dívida ativa. Parece distante, técnico, mas não, é algo bem simples. Basicamente é quando a
pessoa física e uma empresa, ela tem uma dívida com o governo, tem um débito, né, com o governo, e esse débito deixa de ser apenas atraso e vira de fato um problema jurídico. Uhum. E quando ele vira um problema jurídico, ele chega numa situação que o advogado precisa dessa habilidade para conseguir o que de diferencial? Precisa, mas antes de virar um problema jurídico, ainda existe várias fases, várias defesas que pode ser feita, né, antes de chegar à via judicial. Por exemplo, existe uma notificação, essa notificação é enviada para o devedor. Quando ele é notificado, tem que se manifestar. Por favor, gente, se vocês receberem uma notificação, procure imediatamente, ou assim que possível, um advogado especialista em tributário ou uma orientação jurídica. Não ignorem, tá? Porque quanto antes fizer essa análise, mais opções a gente tem de defesa. E fica aqui já uma dica. Se você está passando por isso, pesquisa no Google advogado especialista em dívida ativa no Rio de Janeiro, ou se você é de qualquer cidade aqui do Rio de Janeiro, faça essa pesquisa. O Google ele vai mostrar para você os principais profissionais. Não que os profissionais estão pagando tráfego pago para estar ali, que todo mundo sabe que ele está pagando para estar. Mas aparece de forma orgânica, reconhecimento do Google. E sempre tem um link da Guia Jus. Se você, quando pesquisar no Google e encontrar um link da Guia Jus, você pode entrar. Clique Guia Jus. São profissionais altamente qualificados e verificados. Então vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Quais tipos de débitos pode ser inscrito? Então, débitos fiscais, imposto, multas, importantes multas, né? Que às vezes a gente recebe multa e deixa lá na gaveta. Contribuições, taxas, e não apenas de empresas, tá? De pessoas físicas, claro, pessoas jurídicas também. Mas o que acontece? Muita gente acha que é só empresas. Não é só empresa, atenção. Muita gente física, tá, pode ter também o seu nome escrito ali em dívida ativa. E existe alguma notificação antes dessa inscrição? Como essas notificações? Dá detalhe, né? Quem faz essas notificações? Por onde chega? Sim, existe. A notificação é enviada, né? E quando o devedor recebe, ele tem que responder essa notificação. Aí é aberto um prazo para pagamento, negociação. Há várias formas de defesa, várias formas de se resolver essas pendências. Por isso que eu sempre reforço: recebeu uma intimação, recebeu uma notificação, procure orientação jurídica, porque quanto antes a gente você analisar, vai ser mais fácil. E quem vai receber essa notificação? Vamos imaginar. Né? Os seus clientes, a maioria são empresários? A maioria são empresários que sempre me procuram depois que receberam a notificação, deixaram para depois, que isso acontece muito, muito. A vida do empresário é corrida. Muito corrida. Aí, de repente, ele é surpreendido por uma execução fiscal. Aí, e agora? Cadê minha advogada? Às vezes essa notificação pode ser de tributos, impostos. Sempre é em relação a algum tipo de tributo. E é isso. Aí me procuram desesperados: doutora, eu recebi uma notificação, mas eu não respondi, deixei para depois, e agora está aqui, minha conta está bloqueada, o que eu faço? Aí a gente vai trabalhar na defesa, né? Mas a prevenção é sempre o melhor no tributário, gente, sai mais barato. O que é uma execução fiscal, como ela funciona, a gente falou, né?
Quais são as etapas desse processo? A execução fiscal, ela é um processo judicial que o governo utiliza para cobrar o débito do devedor, né? É a via judicial. E ela tem várias fases. E aí é que mora, não que mora o perigo, mas é nessa fase que o devedor ele pode vir a ter os bens penhorados, pode ter contas bloqueadas, pode ter algum tipo de restrição, e por isso que é necessário sempre, mais uma vez eu digo, receber uma intimação, uma notificação, procure orientação jurídica. Rafaela, quais são as formas de regularizar a situação? Então, a melhor forma de regularizar a situação é o pagamento, né? Mas o governo ele oferece várias formas, né, para estar regularizando. O parcelamento é bastante importante, mas é necessário, tá? Se for optar por parcelamento, tá sempre buscando uma orientação para verificar as questões do parcelamento direitinho, para depois não estar pagando a mais o que não deveria pagar, né? Rafaela, estou aqui com uma pergunta do Carlos, ele é da Zona Sul, ele é empresário, ele está perguntando, posso ter uma conta bloqueada por dívida ativa? Por dívida ativa, sim, bloqueia sim, não é automático. Primeiro você recebe uma notificação, existe a possibilidade de defesa, regularização, mas pode sim. Rafaela, estou aqui com a Mariana, ela é da Barra da Tijuca, ela é empresária e ela fez uma pergunta interessante. Talvez até muitos cariocas estão passando por isso. Ela está perguntando, a dívida ativa caduca? Dívida ativa caduca, mas não é automático, tá? Ela precisa de uma análise técnica. E não caia nessa de que, vou esperar a dívida ativa caducar. Gente, enquanto vocês estão esperando, vocês podem ter os bens bloqueados, pode ter a conta bloqueada, pode ter penhora e vai dificultar a vida, principalmente do empresário, né? Da pessoa física também, mas o empresário acaba sofrendo mais. O João, né, empresário de Niterói, ele enviou aqui uma dúvida, né? Posso negociar depois que já virou execução fiscal? Pode negociar, sim. Inclusive é muito comum e mesmo estando na fase de execução, pode sempre negociar. Fala, mito ou verdade? Dívida ativa não traz consequência imediata? Dívida ativa traz consequências imediatas, sim. E muitas vezes mais rápido do que a gente imagina. Pode vir, pode ter seus bens bloqueados, pode ter restrição, várias consequências. Então é mito. É mito. Fala, mito ou verdade? A execução fiscal pode levar a penhora de bens? A execução fiscal pode sim levar a penhora de bens. Inclusive, não só penhora de bens. O devedor pode ter a conta bloqueada, pode ter restrições. Por isso que eu sempre digo, é muito importante procurar uma orientação jurídica, alguém especializado em execução fiscal, direito tributário, para analisar caso a caso e resolver. Rafaela, mito ou verdade? Depois que a dívida entra em execução, não há mais o que fazer? Mito ou verdade? Depois que a dívida entra em execução, mito. Sempre pode ser feito algo. O devedor tem direito à ampla defesa. Ele pode se defender e, nesse caso, é importante sempre buscar uma orientação jurídica, um advogado especialista na área da execução fiscal, um advogado tributário, que com certeza vai saber orientar e vai saber resolver da melhor forma. Para encerrarmos, doutora, que orientação você deixaria para quem está com pendências fiscais ou tem medo de cair na dívida ativa? Não ignore os débitos fiscais. Recebeu notificação? Procure uma orientação jurídica. O problema não é dever, o problema é não entender o problema e não agir estrategicamente. Informação e análise fazem toda a diferença. Parabéns, doutora Rafaela. Quero agradecer a sua participação ao GuiaCast.
E muito obrigado por trazer essas informações da área de tributário, de execução fiscal, de dívida ativa, responder os nossos usuários, né, que fizeram perguntas tão interessantes sobre a sua área. E eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas a tomarem a decisão certa, de não deixar a dívida ativa como está, não deixar ela parada. E hoje elas entenderam que a melhor solução é procurar um profissional. E existem profissionais como você que está habilitado, especializado, estudou e sabe atender esses casos. Muito obrigado. Exatamente. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.